E como é que seria agora, então, a minha integral de Joule do fusível? A gente falou da integral de Joule do condutor, o formato da integral de Joule do dispositivo, do disjuntor termomagnético, né, com dois intervalos distintos, quatro elementos. E agora a gente vai falar sobre a integral de Joule do fusível, né? Então, no curto-circuito, o fusível ele tem um comportamento completamente distinto dos disjuntores. Ele não tem a mesma integral. E tem outro detalhe também no fusível, que ele não pode ser reutilizado após a atuação. Ele tem que suportar apenas, ele não pode ter perigo apenas na corrente no valor da interrupção. Então, se eu tenho 4 kA, ele tem que aguentar 4 kA, 6 kA, 8 kA. Garantiu essa corrente máxima, você sabe que ele vai atuar, mas ele não vai ser reutilizado. Então, ele não tem esse comportamento de que ele pode utilizar até certo nível e depois de um certo momento ele não pode ser usado, né? Ele não tem esse elemento magnético. Então vamos continuar. Existem 3 pontos distintos do funcionamento do meu fusível. No momento em que ele tem uma corrente nominal passando acima da capacidade nominal dele, ele entra em um momento de fusão. Então o elemento interno dele, como a gente viu quando falou de dispositivos, ele começa a derreter, começa a entrar em fusão. No momento em que passa essa fase de fusão, começa a surgir o arco entre os 2 pontos que já estão abertos. E depois do tempo de arco, e o arco é extinto, aí sim eu tenho a abertura completa, eu tenho agora a interrupção. Então esse momento de interrupção é o tempo que eu tenho de fusão mais o tempo que eu tenho de arco, né? E esse tempo de interrupção é o valor que a gente vai utilizar para a proteção dos nossos condutores. Como é que você vai ver essa curva nos nossos catálogos? É comum você encontrar no catálogo a integral de Joule do fusível. E aí, essa curva que a gente vai comparar para ver se essa curva, né, essa integral de Joule suportada pelo meu fusível, à medida que a corrente aumenta, meu condutor ele vai suportar essa minha integral de Joule. À medida que a corrente aumenta, veja que a integral de Joule é muito menor, então ele tem um disparo muito rápido. Ele não deixa passar muita integral de Joule. Além desse formato da curva, a gente pode encontrar outras maneiras o fabricante encontra outras maneiras de apresentar a integral de Joule. Uma delas é apresentar o I2 de fusão e de arco para cada valor de corrente pré-definido, ou mostrar uma curva como essa, na qual eu tenho, de acordo com o valor da corrente, eu tenho a integral de Joule de fusão e a integral de Joule de interrupção, que é essa, no caso, que a gente utiliza para comparar com o nosso condutor. Um detalhe que a gente tem que observar na questão da integral de Joule, principalmente na atuação do curto-circuito, como nós falamos já em dispositivo, o fusível ele deve ser utilizado basicamente para atuação em curto-circuito, porque na atuação em sobrecarga ele demora muito para poder atuar em correntes pequenas. Então observe, essa aqui é a minha integral de Joule. À medida que a minha corrente é menor, a integral de Joule começa a aumentar. Então tem um limite máximo que o meu condutor suporta. Aí você tem que calcular, você tem que entender qual é a corrente de defeito que vai passar. E compreender, por exemplo, que um condutor de 25 amperes, um dispositivo fusível que tem uma corrente nominal de 25 amperes, se tiver uma corrente de 150, aqui é 200, 100, vamos dizer assim, que aqui é 125, uma corrente de 125 amperes, o dispositivo deixa passar cerca de 100 mil ampere quadrado por ampere quadrado segundo, 100 mil de integral de Joule. Esse 100 mil ele vai até coincidir com o nosso exemplo aqui, cerca de 100 mil. Então, nesse caso, eu tenho um disjuntor, eu tenho um fusível que vai atuar nessa corrente de curto-circuito aproximadamente
3 segundos. Aquela curva representa aproximadamente esse valor. Então, a corrente de curto-circuito, se ela chegar no valor de 100, corrente de curto-circuito uma sobrecorrente de 150 amperes, a gente sabe que o meu fusível vai proteger esse meu condutor. Mas se a corrente for um pouquinho menor de 150 amperes, 125, 120, você já vê que o meu dispositivo ele vai deixar passar aquela integral de Joule e o meu condutor não vai suportar. Essa a tensão que a gente chama quando a gente vai dimensionar o nosso fusível. Chega um ponto em que ele vai permitir até um aquecimento excessivo no condutor. Ele não vai atuar num tempo suficiente. Essa relação aqui. Esse ponto aqui, o ponto mínimo dele. Por que você está vendo assim? Não, mas 150 é uma corrente de curto-circuito. Na verdade, a gente fala de corrente de sobrecarga e corrente de curto-circuito, mas todas são sobrecorrentes. Todas são sobrecorrentes. E aí, dependendo da sobrecorrente que você está prevendo passar pelo dispositivo, aí você tem que ver se ele vai atuar ou não. Então, por isso que normalmente um fusível ele tem uma atuação sobre correntes elevadas, corrente de curto-circuito, e em série nós colocamos um disjuntor ou um elemento magnético, um disjuntor com elemento magnético, de forma que, um disjuntor com elemento térmico, de forma que eu possa proteger ele na sobrecarga. Então, o fusível normalmente eu uso em motores, porque eu coloco o meu relé térmico que ele vai proteger contra a sobrecarga, enquanto o fusível vai ficar encarregado de proteger contra o curto-circuito. Vamos andando. Então, eu posso também observar uma seletividade no funcionamento dos meus disjuntores e dos meus fusíveis, utilizando a integral de Joule. Eu tenho dois elementos aqui representados. A curva C é exatamente a curva da integral de Joule de um disjuntor. Essa é a curva C. Esse é o período de atuação do meu elemento térmico. E esse aqui é o período de atuação do meu elemento magnético. Tá? Observe que a curva AB representa um fusível. Então, eu tenho um fusível em série com um disjuntor termomagnético. Antes desta corrente S, eu sei que quem vai atuar é o meu dispositivo magnético do fusível, do disjuntor. A partir dessa corrente de sobrecarga, corrente de curto-circuito maior do que IS, o meu disjuntor vai atuar também, mas ele entra em contato com a curva de atuação, a turma de fusão do meu fusível, e a curva de fato de interrupção do meu fusível. Então, nesse momento aqui, eu vou ter o meu fusível, eu vou ter aqui o meu fusível, cadeia superior e B, eu vou ter aqui o meu disjuntor atuando antes do meu fusível. E só a partir desse trecho que eu tenho uma integral de Joule com uma corrente maior em relação ao do fusível, é que eu vou ter o meu fusível atuando. Ocorre que se ocorrer uma corrente entre esse intervalo de S e de B, o meu fusível, o meu disjuntor vai atuar, só que ele já entrou em momento de fusão do meu fusível. Isso quer dizer que quando eu tiver outro curto-circuito e esse valor bater nesse intervalo, é capaz de o meu dispositivo fusível atuar antes do meu disjuntor. Tá? Então a gente consegue fazer uma avaliação de seletividade, saber quem é que vai partir primeiro, quem é que vai desarmar primeiro, utilizando a integral de Joule de todos os dispositivos que estão elencados.